Primeiro, vamos falar sobre o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele disse que não vai demitir os secretários do Ministério que realizaram audiências com a mulher do chefe do Comando Vermelho na sede da pasta. Dino perguntou, abre aspas, os secretários que receberam praticaram algum ato ilegal? Os secretários praticaram algum crime? Beneficiaram supostamente o Comando Vermelho em quê? É preciso ter um pouco de responsabilidade e de seriedade, disse ele. Disse ainda que tem o comando e confia na equipe e que não demite secretário de modo injusto. Se fizesse isso, quem iria ser desmoralizado não seria o secretário, mas ele. Palavras de Flávio Dino. Assunto para os nossos colunistas. Comigo, Carla Araújo e Leonardo Sakamoto. Uma ótima tarde aos dois, bem-vindos. E aí, Sakamoto, sairia mesmo desmoralizado o ministro Flávio Dino se demitisse algum secretário? Bem, antes de mais nada, boa tarde, Diego, boa tarde, Carla, boa tarde a todos e todas. Tem um ponto que eu venho frisando já faz alguns dias, né, que eu acho que é o seguinte, esse episódio, Diego, ele tem que servir, é claro, para melhorar as estruturas de checagem de quem se reúne principalmente com o primeiro e segundo escalão do governo federal, mas também de governos estaduais, municipais, né? Ou seja, de como se fazer essa checagem, como vai fazer essa verificação, exatamente para não dar esse tipo de confusão, para não dar esse tipo de possibilidade de questionamento, né? Ou seja, o governo precisa fazer algo, essa experiência precisa levar o governo a se mexer com relação à melhoria desses instrumentos de controle. Dito isso, né, um ponto que eu tenho também frisado já faz alguns dias, que é o seguinte, essa mulher, essa esposa desse traficante, desse criminoso, quando ela foi ao ministério, em março e maio, ela não estava condenada, né, não vi uma condenação criminal contra ela, né, a condenação aconteceu agora em outubro, né, então a pergunta é, como, né, que o governo federal, muita gente falou, não, deveria ter checado os antecedentes criminais, né, e não deixar uma pessoa como essa entrar. Bem, como é que o governo ia checar esse antecedente se você não tinha uma condenação, se a pessoa não estava condenada por um crime, não estava apontada por um crime? Ah, você está passando pano para ela e para o ministério, porque você não sabe. Não, pequeno gafanhoto que está nos ouvindo com muito ódio no coração. Da mesma forma que eu fiz durante o governo Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro teve um tal encontro lá fortuito, e eu falei, o Bolsonaro não tinha como saber, né? Então não tem a ver com o fato de ser o Lula ou Bolsonaro, tem a ver com falta com questão de controle. Como é possível fazer o controle? E nesse sentido, como é que o Dino vai afastar secretários que receberam pessoas que no momento não tinham condenação criminal? Ah, mas elas tinham uma relação com o traficante, etc. Tá bom, mas como é que você vai fazer esse tipo de verificação? Aí entra a primeira parte da minha fala. Vai botar o quê? A BIM? Vai botar a Polícia Federal? Vai criar uma estrutura de Estado para verificar? Né? Se você for verificar exatamente quem entra ou quem é recebido no Congresso Nacional, em outros lugares, na Justiça, tudo, também você vai encontrar um monte de gente com BO. Então é o seguinte, você acha normal? Eu não acho normal, eu não acho que deva ser aceitável isso. A questão é como criar controle, não adianta também ficar de mimimi e também falar assim, olha, esse controle naquele momento não era possível fazer por condenação. Então eu acho que é o seguinte, está se usando, Diego, neste exato momento, toda a história ganha rescaldo, ganha força, porque Flávio Dino é um dos cotados para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, ao lado de Jorge Messias, ao lado de Paulo Dantas, né, ou seja, do AGU e do ministro do TCU. São os três principais nomes que estão disputando essa cadeira, né, que estão sendo cotados para a cadeira do STF. E tem muita guerra interna, tem muita batalha interna. A gente, inclusive, recebe aqui e ali pessoas, olha, tal coisa do Dino. Por quê? Porque o pessoal, na verdade, é normal isso. Tem muita gente plantando notícia aqui, normal, digamos, não é que eu acho legal, mas tem gente plantando notícia aqui, plantando nota ali, tudo, porque tem uma campanha girando. Tem amigos, tem inimigos. E é claro que no meio disso, se não tivesse rolando todo esse caos, não haveria tanta pancadaria em cima do Flávio Dino. Ah, isso ajudou, só para terminar, tem muita gente que fala, isso aí contribuiu para reduzir as chances do Dino. Não concordo, não. Semanas atrás, é só a gente voltar um pouco nas páginas, né, dos jornais, semanas atrás o próprio Lula já tinha indicado que
que o Dino poderia ficar no ministério, porque ele é útil no ministério. E eu já tinha conversado com um monte de gente no governo, pessoal dentro do governo, que falou: olha, as chances do hoje são maiores do Jorge Messias. Isso antes de toda essa pataquada, né? Então, é isso, Diego. Eu acho que o Dino, ele acaba. Toda essa história acaba sendo mais pesada, né, contra ele, exatamente pelo fato dele ainda ser candidato à cadeira do STF, né? Mas eu acho também que a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não fazer uma punição que naquele momento não haveria um instrumento para garantir essa seleção de pessoas que visitam o ministério. E você, Carla, como é que tem acompanhado isso e as explicações agora do ministro Flávio Dino? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde a todos. Eu entendo a fala do ministro Flávio Dino, eu faço coro aí ao que o Sakamoto falou dessa importância de lições, né, em determinados episódios. Se a gente pode aprimorar essa fiscalização, digamos assim, esse controle aos prédios, é melhor, mas é complicado mesmo, porque em audiências, que é um dos argumentos, né, do Ministério da Justiça, é que a audiência estava pedida por uma pessoa que foi acompanhada de outras pessoas. Aí você faz o cadastro ali na entrada do Ministério, e aí, por exemplo, eu trouxe um assessor, enfim, não dá ali para na hora puxar essa ficha corrida, digamos assim, tem todas essas questões que o SAC colocou, de que na época não era, de fato, condenada. Agora, eu entendo a fala do ministro Flávio Dino, e aí eu penso sobre essa questão de afastar ou não. Aí eu volto numa palavra que a gente usou muito no ano passado, quer dizer, no governo passado, e continua usando, que é a questão das narrativas, né? Caso o ministro Flávio Dino pensasse, olha, eu preciso dar, vamos dizer, preciso dar o exemplo, né, entregar uma cabeça aqui para dizer que isso acabou, vamos supor assim, e demitisse o secretário. Isso ia corroborar ainda mais a narrativa da oposição e da direita, que também usam, às vezes, o modus operandi. O que aconteceu com esse episódio? A gente viu aí, quem logo confere para isso, ajudando nessas questões, né? Muita fake news espalhada em torno desse episódio. Existiu uma agenda no Ministério da Justiça, o secretário recebeu um grupo de pessoas, nesse grupo tinha essa mulher deste bandido. E aí, para isso, já começou a circular nas redes sociais, o Flávio Dino com foto com uma outra pessoa que era uma comediante, já dizendo, olha, ele disse que não recebeu, está aqui que não recebeu. Então, se de fato, as decisões elas têm que ser muito estratégicas nesses momentos de crise, digamos assim, né? Porque se ele vai lá e demite o secretário, ele dá a narrativa para a direita, como é isso, olha lá, tá vendo? Tá errado, sabia que estava errado, tá culpando alguém. Então, eu acho que o ministro ele faz bem em tentar arrefecer um pouco esse episódio. E aí, para completar um pouco do que o Sakamoto falou também em relação à disputa ao STF, também, eu acho que hoje a tendência, ao que parece, né, o Lula está mais próximo a escolher aí o PGR, estava, né, previsto ainda para essa semana, passa para a próxima semana, e o STF ele tem calibrado um pouco mais essa escolha, mas a gente não vê aí outros candidatos, além desses três que o Sakamoto mencionou, em alguns momentos, o próprio Lula mostrando que fica na dúvida mesmo da estratégia do Dino nessa pasta, que é uma pasta que está aí envolvida com ações muito importantes, bandeiras importantes para o governo, né? Então, é o ministro de confiança do presidente Lula, tanto que daí a gente destaca o apoio que o próprio Lula fez ao Dino publicamente nesse episódio, né? O governo fez aí praticamente uma força-tarefa para defender o ministro, de que ele não tinha responsabilidade, que não há nenhuma coisa errada, né, por parte do ministro nessa agenda. E aí eu acho que o intuito em não demitir também e manter segue o jogo aí é tentar virar a página dessa crise. É melhor para o governo, é melhor para o Flávio Dino que esse episódio acabe ficando para trás e não que ele vá ganhando mais repercussões. Então, eu acho que é uma jogada, digamos assim, estratégica do ministro da Justiça para tentar por fim a esse episódio que, como disse o Sakamoto, e eu concordo, tem que servir sim para pelo menos o governo ter mais mecanismos que criem aí responsabilidade para quem entra nos prédios públicos e para quem tem audiências importantes com membros do executivo, né? Pois é.